Acredite ou não, uma mente fraca vai sabotar até o corpo mais forte, enquanto uma mente treinada pode comandar nações. Maquiavel, um dos maiores estrategistas da história, sabia disso. Ele nunca confiou em emoções. E se eu te disser que, para ele, a raiva, o amor e o medo são ferramentas que te tornam uma marionete? Para Maquiavel, quem corta esses fios se torna o mestre. A pergunta é: você é a marionete ou o mestre? O mundo não se importa com seu esforço. Ele premia quem entende a realidade como ela é: fria, implacável e cheia de oportunidades para os ousados que as agarram. Não estamos falando de motivação. Isso é para manada. Estamos falando de se tornar inatingível. Você vai aprender a endurecer sua mente, afiar seu julgamento e controlar-se de modo tão absoluto que ninguém mais pode. A maioria das pessoas jamais fará isso. Elas são fracas, desesperadas para serem amadas. Mas se você ainda está aqui, você não é como a maioria. Então prove. A fraqueza não começa no corpo, começa na mente. A primeira corrente que te prende é invisível. A necessidade de ser aceito e aprovado. Essa é a corrente que Maquiavel diria para você quebrar primeiro, porque ela te torna previsível, e pessoas previsíveis são fáceis de controlar. Olhe ao seu redor. A maioria vive como prisioneiros que nem enxergam as grades. Se preocupam com quem gosta deles, quem os segue, quem sussurra sobre eles. Cada movimento deles é ditado pelo medo de perder a aprovação. Mas a aprovação é inútil, é uma coleira, e quem a segura te controla. Maquiavel ensinou que um príncipe deve governar a si mesmo antes de governar os outros. Isso significa cortar todo o laço mental que enfraquece seu julgamento. Pare de desejar validação. Pare de deixar a opinião alheia definir seu humor. No instante em que você para de pedir permissão para pensar, você se torna perigoso. Pergunte a si mesmo: você diz o que acredita ou o que as pessoas esperam ouvir? Você escolhe seu próprio caminho ou espera por aplausos para se mover? Cada hesitação, cada compromisso é mais um grilhão. Quando você destrói essa fraqueza, as pessoas sentem. Elas percebem que você não pode ser subornado com elogios ou controlado pela vergonha. Talvez não gostem de você. E é exatamente aí que está o poder. Maquiavel alertou que é muito mais seguro ser temido do que amado, porque o amor é dado e retirado livremente. O medo, por outro lado, está enraizado no respeito. Quando sua mente para de buscar afeto, ela comanda respeito sem precisar pedir. Quebrar suas correntes mentais não é sobre ser imprudente. É sobre se tornar inatingível. As opiniões alheias devem ser como o vento. Você as sente, mas elas jamais te movem. Quando você atinge esse estado, começa a ver como as pessoas são facilmente manipuladas pela sua necessidade de aprovação. Você vai ver colegas desesperados por reconhecimento, líderes aterrorizados por críticas, amigos se curvando para se encaixar. E você vai se erguer acima de todos eles. As correntes deles continuam intactas, enquanto as suas jazem estilhaçadas. Mas não espere aplausos por essa transformação. As pessoas vão se ressentir da sua liberdade porque ela expõe a escravidão delas. Vão te chamar de frio, arrogante ou implacável. Deixe-os falar. Maquiavel diria que isso é um sinal de que você não está mais sob o controle deles. A primeira vitória não é sobre o mundo, é sobre você mesmo. Mate a sua necessidade de ser amado, e você mata a primeira fraqueza que todo líder, guerreiro e pensador deve superar. Só então você pode começar a moldar a realidade em vez de ser moldado por ela. A maioria das pessoas vive como presas. Elas examinam o mundo em busca de ameaças, esperando não serem notadas. O primeiro pensamento delas é: e se eu falhar? Essa é a voz de uma presa, uma mente treinada para reagir, não para agir. Maquiavel desprezava essa mentalidade porque ela te deixa vulnerável a qualquer um que se atreva a agir primeiro. Um predador não espera por permissão, não congela sob pressão e não perde tempo se preocupando em ser querido. Um predador se move com propósito. Para pensar como um predador, você deve treinar sua mente para fazer perguntas diferentes. Onde está a fraqueza? O que posso tomar? Como posso agir antes que alguém veja a abertura? Isso não é sobre ser cruel, é sobre ser estratégico. Em vez de esperar para ver como o mundo vai te tratar, você decide como vai tratar o mundo. Olhe como as pessoas operam nos negócios, na política, até em relacionamentos pessoais. A maioria hesita, pensa demais. E quando finalmente reage, a oportunidade já se foi. Maquiavel aconselhou governantes a agirem decisivamente quando a sorte abre uma porta. Não a ficarem do lado de fora debatendo se merecem entrar.
A mente de um predador é proativa, não reativa. Ela estuda o campo de batalha muito antes do ataque. Nota padrões, fraquezas e oportunidades que os outros perdem por estarem muito ocupados se preocupando consigo mesmos. E quando o momento de agir chega, ele se move sem hesitação. Essa mentalidade se aplica a tudo. Pare de perguntar, e se eu falhar? E comece a perguntar, o que acontece se eu nunca tentar? Esse medo deve te impulsionar mais do que o fracasso jamais poderia. Mas aqui está a diferença. Um predador é calmo. Não avança cegamente. Ele calcula, espreita e escolhe o momento perfeito. Se você deixar a raiva ou o desespero te guiarem, você para de pensar como um predador e volta a pensar como presa. Maquiavel escreveu que a sorte favorece os ousados, mas a audácia sem cálculo é suicídio. Você deve criar o hábito de avançar enquanto outros congelam, mas sempre com precisão. Não ataque todo o alvo. Ataque apenas os que valem a pena. Não persiga toda a oportunidade. Agarre apenas aquelas que fortalecem sua posição. As pessoas notarão quando você começar a pensar assim. Elas sentirão. Enquanto estão ocupadas se preocupando em serem julgadas, você já está 3 jogadas à frente. Enquanto elas temem correr riscos, você já se posicionou para colher a recompensa. Isso cria um poder invisível. As pessoas começam a seguir sua liderança porque você parece saber para onde está indo. O mais importante é que predadores não se explicam. Eles simplesmente agem e o mundo se ajusta. Se você quer se tornar mentalmente perigoso, pare de divulgar seus planos. Pare de pedir aprovação. Dê a si mesmo a permissão. Ninguém mais. A hesitação é a morte. Você deve matar a mentalidade de presa dentro de você. Substitua o medo por estratégia, a hesitação por movimento e as desculpas por resultados. Quando você pensa como um predador, o mundo para de parecer uma ameaça e se torna um campo aberto de oportunidades. A força que pode ser vista pode ser combatida. Maquiavel entendia isso melhor que ninguém. Um príncipe que mostra suas intenções convida à resistência. A maioria das pessoas comete o erro fatal de expor suas emoções e ambições. Elas querem crédito por cada passo. Mas, na verdade, isso apenas dá aos outros um mapa para sabotá-las. Se você quer se tornar mentalmente inquebrável, precisa aprender a disfarçar seu mundo interior. O disfarce psicológico significa que ninguém sabe o que você está pensando, sentindo ou planejando. Você deve treinar-se para parecer calmo quando está furioso, confiante quando incerto e indiferente quando está profundamente interessado. Quando as pessoas não conseguem te ler, não podem te controlar. Pense no poder disso. Quando outros estão com raiva, explodem, mostrando sua fraqueza. Quando você está com raiva, não mostra nada. Quando outros estão animados, revelam o que querem. Quando você está animado, age como se nada importasse. Isso assusta as pessoas porque te torna imprevisível. Maquiavel aconselhou os governantes a parecerem virtuosos enquanto agem em seu próprio interesse. Você pode fazer o mesmo. Pareça aberto, agradável, até inofensivo. Enquanto por dentro, você está calculando cada ângulo. As pessoas relaxam perto de alguém que parece fácil de ler. Baixam a guarda te dando informações mostrando suas fraquezas. Quando percebem que você não é tão simples, é tarde demais. Isso não é sobre viver uma mentira. É sobre controlar o que você revela. Você decide o que as pessoas veem, não suas emoções. Cada reação se torna uma escolha consciente. Quanto mais disciplinado o seu disfarce, mais as pessoas te subestimam. E ser subestimado é uma das maiores vantagens da vida. Maquiavel diria: é muito mais fácil derrotar um adversário que não te leva a sério. Deixe-os pensar que você é inofensivo, distraído ou ingênuo. Enquanto isso, você acumula influência e prepara a sua jogada. Quando ninguém sabe o que te ofende, não podem te provocar. Quando ninguém sabe o que você ama, não podem te subornar. Pratique isso em cada interação. Quando alguém perguntar sobre seus planos, dê uma resposta que não diz nada. Quando alguém te elogiar, aceite-o calmamente. Cada vez que você faz isso, você enfraquece o controle deles sobre você. Eventualmente, as pessoas param de tentar te controlar. Você se torna um mistério, e o mistério gera respeito. Maquiavel sabia que a incerteza é uma forma de poder. As pessoas temem o que não podem prever. O objetivo é simples: ser fácil de se aproximar, impossível de entender. Deixe suas emoções te servirem em privado. Deixe suas ambições te guiarem em segredo. Quando alguém perceber o que você está construindo, já estará terminado e inatacável. Dominar o disfarce psicológico não é ser falso.
é ser soberano sobre sua própria mente. E quando ninguém pode lê-la, ninguém pode acorrentá-la. A maioria das pessoas secretamente espera por pena. Querem simpatia quando falham. Mas Maquiavel entendia esse desejo como veneno. A pena atrai condescendência e predadores. Quem a inspira nunca é respeitado. Uma mente poderosa não implora por compreensão. Ela comanda a atenção. Irradia uma aura que diz: não preciso da sua ajuda. Não preciso da sua bondade. E não me dobrarei ao seu julgamento. Essa aura, quando genuína, produz algo mais valioso que o amor. Maquiavel escreveu que é mais seguro ser temido do que amado. A maioria das pessoas interpreta isso como crueldade, mas não é sobre aterrorizar. É sobre se tornar tão estável, tão inatingível, que ninguém se atreve a testar seus limites. Quando sua mente é disciplinada, você não reage com violência emocional. Você não suplica por validação. E essa calma incomoda as pessoas. Elas percebem que não podem te influenciar com lisonjas, culpa ou ameaças. Pense nas pessoas que você conhece que parecem impossíveis de abalar. Elas raramente levantam a voz, mas quando falam, todos ouvem. Não se gabam de sua força. Simplesmente a projetam. Isso é o que significa ser mentalmente temível. Para construir essa mente, você deve remover todo sinal de desespero. Nunca deixe ninguém ver que você anseia por aprovação ou amor. Não discuta seu valor. Se alguém te desrespeita, não exploda de raiva. Simplesmente retire sua presença ou sua cooperação e veja-os sentirem a perda. Maquiavel aconselhou príncipes a punirem a traição rapidamente e a recompensarem a lealdade estrategicamente. Aplique isso à sua própria mente. Não dê às pessoas acesso ilimitado a você. Torne sua tolerância rara e seus limites absolutos. Quando as pessoas sabem que você não pode ser manipulado, elas começam a temer perder sua presença. O medo neste contexto não é sobre fazer os outros recuarem. É sobre estabelecer um peso psicológico. As pessoas sentem quando não podem te forçar. Elas se aproximam com cautela, com respeito. Compare isso com a mentalidade daqueles que imploram por compreensão. Eles expõem suas feridas esperando que alguém se importe. Mas no fim, estão sempre dependentes dos outros para seu senso de valor. Maquiavel chamaria isso de perigoso. Se seu valor vem dos outros, eles podem tirá-lo a qualquer momento. Em vez disso, torne seu valor inegável. Construa sua competência, disciplina e controle emocional até que seja impossível de ignorar. Deixe seu silêncio falar mais alto que o grito dos outros. Deixe sua presença carregar mais peso que as demandas deles. Quando você inspira medo, você para de ser uma opção. Você se torna uma realidade fixa. Aqueles que explorariam sua fraqueza pensarão duas vezes. Aqueles que respeitam a força buscarão sua aliança. Não confunda isso com crueldade. Um homem cruel reage por ser inseguro. Um homem temido age com precisão, nunca por impulso. Sua força não é barulho, é controle. O príncipe de Maquiavel não precisava ser amado. Ele só precisava ser respeitado. E o medo é a forma mais segura de respeito. Se você realmente quer se tornar um gigante mental, pare de expor fraquezas. Pare de convidar a pena e comece a treinar sua mente para ser uma fortaleza. Uma fortaleza que não implora para ser entendida. Poder não é um título. Não é um trono, uma coroa ou um distintivo. O poder real é invisível. É a capacidade de moldar eventos e pessoas à sua vontade sem que eles percebam. Maquiavel sabia disso. O príncipe mais perigoso é aquele que não se parece em nada com um príncipe. A maioria das pessoas busca o poder visível. Querem ser vistos vencendo. Mas no momento em que você anseia por poder visível, você dá aos outros a arma para te destruir. A aprovação deles. O poder visível é frágil. O invisível é diferente. Não precisa de aplausos ou permissão. É influência sem exibição. A habilidade de mover as peças sem que ninguém saiba que sua mão está lá. Isso é o que Maquiavel chamaria de verdadeira maestria. Governar sem jamais ser coroado. Para construir esse tipo de poder, você precisa de duas coisas: controle sobre si mesmo e influência sobre os outros. Você já aprendeu a quebrar suas correntes mentais, a pensar como um predador e a usar um disfarce. Agora deve aprender a moldar o ambiente para que os outros se movam como você deseja. A influência não é só dinheiro ou posição. A simples crença de que você é calmo sob pressão é influência. As pessoas vão procurar você quando entrarem em pânico. Um homem que não precisa de aprovação, que age com precisão e esconde suas intenções, se torna um centro de atração natural. Maquiavel alertou líderes para nunca confiarem apenas na afeição. Em vez disso, aconselhou a criar uma reputação de força, decisão e controle.
Quando as pessoas respeitam sua mente mais do que gostam da sua personalidade, você ganha algo muito mais difícil de perder: autoridade. É assim que você governa sem uma coroa. Você não precisa de reconhecimento para liderar. Simplesmente se posicione para que os outros te sigam. Em reuniões, seja o que fala por último. Nas amizades, seja a âncora que se mantém calma. Na vida, seja quem cria oportunidades em vez de esperá-las. Mas lembre-se, o momento em que você se gaba do seu poder, ele enfraquece. O momento em que você exige reconhecimento, você prova que precisa dele. Maquiavel diria para manter suas vitórias em silêncio. Deixe que os outros acreditem que decidiram as coisas sozinhos, e você nunca enfrentará a rebelião. Quando você domina essa mentalidade, não precisa mais lutar por atenção. As pessoas simplesmente a dão a você. Não precisa mais perseguir a influência. Ela vem até você. Não precisa mais mostrar sua força. Ela é sentida em cada decisão. Isso é ser um gigante mental. Não barulhento, não desesperado, não frenético, mas frio, estratégico e inatingível. Você não reage ao mundo. Você o molda. Você não implora por respeito. Você o comanda em silêncio e não precisa de uma coroa para governar. Porque o poder real não precisa ser visto para ser real. Se você está pronto para parar de viver como presa e começar a moldar seu mundo como um príncipe, lembre-se disto. A sabedoria de Maquiavel só importa se você agir. Quebre suas correntes. Pense como um predador. Use seu disfarce. Governe sua vida sem pedir permissão. Você acabou de passar por uma transformação mental que a maioria das pessoas nem tentará. Vamos gravar isso na sua memória. Primeiro, você quebrou suas correntes. Parou de ser um prisioneiro da aprovação. Pessoas fracas anseiam por validação. Pessoas poderosas matam esse desejo e o substituem por clareza. Segundo, você construiu uma mente de predador. Abandonou a mentalidade reativa da presa e a substituiu por foco implacável e ação calculada. Você parou de fugir de problemas e começou a caçar oportunidades. Aprendeu que a força é sobre disciplina e estratégia. Terceiro, você endureceu sua vontade. Treinou-se para suportar o desconforto, para continuar quando tudo grita para você desistir. Você decidiu se tornar inquebrável, o único que permanece de pé quando todos caem. Quarto, você dominou o disfarce psicológico. Aprendeu que a força visível é fácil de combater, mas a oculta aterroriza. Você treinou-se para controlar suas emoções e se tornou ilegível, inatingível. Quinto, você aprendeu a governar sem uma coroa. Descobriu que o poder real é invisível. Parou de perseguir a atenção e começou a moldar a realidade. Entendeu que a vitória anunciada em voz alta atrai inimigos, mas a mantida em silêncio se torna permanente. Tudo isso nos leva a uma verdade. Poder não é algo que te dão. É algo que você toma, dominando a si mesmo primeiro. Maquiavel diria que governantes não são escolhidos. Eles surgem porque têm a coragem de fazer o que os outros não farão. Eles têm mentes que não podem ser dobradas, vontades que não podem ser quebradas e estratégias que ninguém vê chegando até que seja tarde demais. Se você aplicar até uma fração do que aprendeu aqui, sentirá a mudança imediatamente. As pessoas perceberão que você não precisa mais delas. Você fará decisões mais rápidas e com mais confiança. Mas lembre-se, o mundo não te agradecerá. Eles tentarão te envergonhar e te puxar para baixo porque sua liberdade expõe as correntes deles. Mantenha-se implacável, focado, invisível quando precisar, decisivo quando contar e inabalável sempre. Isso não é sobre ter sucesso. É sobre se tornar tão forte mentalmente que o sucesso é inevitável. Você construiu a base. Uma mente que não pode ser quebrada, uma vontade que não pode ser abalada e uma presença que comanda respeito. Se você chegou até aqui, você não é como a maioria. Você aguentou a verdade que a maioria não suporta. Enquanto eles procuravam conforto, você buscou o que quebra as correntes. Eu não vejo um espectador, vejo um sobrevivente. A jornada não começa quando você clica em curtir ou inscrever-se. Ela já começou dentro de você, no momento em que você confrontou a fraqueza. Agora, essa transformação precisa de uma marca. Se você está disposto a agir, comente abaixo. A minha mente é uma fortaleza. Isso não é apenas uma frase, é um juramento. É a sua declaração silenciosa ao mundo de que a prisão da aprovação já não te domina mais. Se você já se libertou da mentalidade de presa, então entende que a força não é uma posse, mas uma busca contínua. É por isso que criei o grupo de membros do canal. Se tornar um membro não é apenas um apoio, é um ato de afiliação.
junte-se a nós e prove que você não apenas ouviu a verdade, mas que a vive. E lembre-se, o mundo não precisa de mais seguidores. Ele precisa de mestres.